pessoal do Face, pessoal. Um pouquinho de paciência. E aí, pessoal do Face, seja muito bem-vindo. Hoje é a live Empreendedorismo no Bairro. E hoje nós estamos aqui no bairro Praia de Belas. Deixa eu só... Tá dando retorno. Não sei se eu... Alô? Agora melhorou. Estava muito alto o meu som. Tá. Pessoal do Insta melhorou. Na verdade, o meu som estava muito alto. Então tá. Pessoal do Face, desculpe, mas é que estava retornando a voz. Então, voltando, nós estamos no empreendedorismo no bairro, como a gente diz, eu estou fazendo uma rodada por Porto Alegre, compartilhando com as pessoas, empreendedores, o trabalho dos empreendedores, para que as pessoas conheçam quem está ao seu lado e incentiva a procurar profissionais e empreendedores do seu bairro. E aqui a gente faz isso, a gente divulga e compartilha um pouquinho da ação de todo mundo. Hoje nós estamos aqui com a Sandra Caprapoleto, porque é conhecida como Sandra Poleto, e eu queria dizer o nome inteiro, Sandra Maria Caprapoleto, que é uma advogada na área trabalhista, muito conceituada, que começou muito jovem, que tem uma trajetória muito respeitada no mercado. Ela trabalha na área empresarial e como mulher advogada, que também trabalhava nessa área, quero dizer que é um desafio a gente ser respeitada e ainda mais no tempo que a gente se formou, sim, né, Sandra? Exatamente. Então, os desafios eram muito maiores. E a Sandra, além disso, professora, palestrante, escritora, integrou a SATER, Sociedade de Advogados Trabalhistas das Empresas do Rio Grande do Sul, e tem uma atuação muito forte em trabalhos sociais, que ao final da nossa conversa jurídica, ela vai compartilhar conosco assim um trabalho lindo por vários lugares por onde ela passou, que a história dela é muito bonita. E eu me esqueci de ficar olhando para o pessoal do Instagram, só olhando para o pessoal do Facebook. Então, vocês me desculpem aqui, o pessoal do Instagram, que eu me esqueci de olhar para a tela. Mas, enfim, querida Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos. E hoje o nosso bate-papo é bem informal, nós não queremos fazer nada enfadonho, né? É um pouco de história de vida, um pouco de começos e recomeços, e até uma inspiração aí para o pessoal que está lutando aí, para as mulheres, né, que também trabalham na carreira jurídica, e para a gente trocar umas ideias aí, conversar. Querida Sandra, me diz uma coisa, tu já está já tem uma longa estrada na área jurídica, né? Sim. E tu começaste na área trabalhista já empresarial, isso lá foi uma escolha. Sim, na verdade, foi um estágio. Veja como os estágios são importantes. O estágio, eu era estagiária, né? Eu era aquela culpada de tudo, no escritório e tal. Então, comecei lá nos anos... no início dos anos 90, bem 90, né? Um pouco antes de eu me formar, comecei a fazer estágio no escritório que fazia advocacia trabalhista empresarial. E, então, como eu trabalhei direitinho, né? Eu me formei, fui incorporada ao escritório, depois fui associada também, fiz uma carreira, e aí nisso a minha trajetória acabou sendo sempre em escritórios, né? Em grandes escritórios, com grandes empresas multinacionais e tal. E daí chegou nesse meio tempo, fiz mestrado, dei aula, né? Fui fazendo as coisas que eu sonhava fazer, sempre correndo em paralelo. E depois, uns 10 anos, mais ou menos, eu resolvi fazer abrir carreira solo. A minha carreira solo, né? E
foquei nas empresas de pequeno e médio porte. Trazendo toda a tua bagagem profissional. Sim, porque eu já tinha experiência com todos os tamanhos de empresa, todos os tamanhos de escritório, e eu gosto da pequena empresa, da média empresa, porque ela é desafiadora, né? Porque a gente tem que driblar uma série de situações que o processo do trabalho impõe, né? E as relações de trabalho impõem para essas empresas. E a relação é muito mais próxima, né? Com o comando da empresa, então as decisões são mais rápidas, a relação é mais próxima, realmente mais próxima. Os contatos são mais resolutivos, sim, é um pouco mais a moda antiga, né? Porque hoje em dia as grandes corporações, tanto de empresas quanto grandes escritórios, existe um afastamento, assim, né, dos processos decisórios, são mais rotinas já pré-estabelecidas e tal. E a pequena empresa e a média empresa, ela te dá essa chance de ser criativo. Né? E eu queria que vamos aproveitar e explorar um pouquinho o conhecimento jurídico trabalhista da Sandra. Quais são os grandes desafios na área trabalhista que a pequena e a média empresa elas enfrentam na Justiça do Trabalho? O que é recorrente e que as empresas deveriam atentar porque na verdade a pequena e a média, normalmente o dono, né, ele desempenha várias funções, além de pensar negócio, ele que se envolve com a administração, ele que leva a documentação para contador, ele que leva para advogado. Então, algumas vezes, como é que diz assim, tu não olha ou não busca orientação para algumas situações. Exato. Então, o que é recorrente para esse tamanho de empresa quando chega aqui no escritório? Bom, até excelente pergunta, Fernanda, porque a pequena empresa e a média empresa, elas têm que, eu sempre insisto muito, elas têm que trabalhar muito com o preventivo, né, o profilático. Então, evitar o processo. Ou então, quando ele acontecer, que ele seja não somas vultosas, né? Que seja possa comprometer o negócio, que possa comprometer a própria vida, a própria existência do negócio. Então, sempre trabalhar com a consultoria, né? E direto, sem problema nenhum, porque é um meio de não cair num processo que tem uma condenação altíssima. Às vezes acontece, porque as pessoas acham porque o pequeno e o médio empresário também, ele tem aquele empregado, às vezes, muitos anos, aquela relação muito próxima. Que é meio misturada. Que é meio misturada, né? E, às vezes, vem aquela reclamatória e a pessoa se surpreende, mas faz parte de quem está no mercado, de quem está no jogo, né? Vem a reclamatória. E o Tribunal Trabalhista, a Justiça do Trabalho, ela é muito fria nesse sentido, né? Sim. Isso é o risco do negócio, faz parte do risco do negócio. Exatamente. Então, a prevenção é tudo. Então, e o segundo passo, né, uma vez que fez a prevenção ou não fez, o processo está lá. Então, o outro problema grande é o custo do processo antes de uma decisão final, né? Por exemplo, às vezes é um empregado que tem um contrato curto e uma sentença que merece um recurso, né, para ser revista, enfim. E só, às vezes, de depósito recursal é 10 mil reais. Aí tu imagina uma empresa de pequeno, médio porte, com 2, 3, 4, 5 reclamatórias. Não, né? E tu fica um dos depósitos, né? Se a discussão vai mais longe, é 20 mil reais. Então, quer dizer, fica 30 mil reais. E os prazos de recolhimento dos recursos, eles são relativamente pequenos, são né? São curtos. A Justiça do Trabalho é dinâmica. Ela é muito dinâmica, né? Ela é feita para funcionar e funciona, né? Então, o que às vezes a pessoa, eu não gosto de direito do trabalho, não quero, elas têm aversão ao direito do trabalho, porque, claro, é uma incomodação, é um processo, né? É recorrente, é normal acontecer, mas justamente por ser um calo, um problema, tem que remediar, tem que ficar atento e ter cuidado. Então, é um investimento ter uma orientação preventiva, né? Sim, com certeza. Pequeno e médio. Aí o pessoal que nos segue, tem vários empreendedores que nos acompanham nas redes sociais, fica a dica aí.
E, Sandro, eu queria outra coisa, com relação às empresas, a legislação, tá? Houve a reforma trabalhista e se permitiu uma flexibilização de contratos. Uhum. Mas quando a gente vê assim, com uma anuência de sindicato, tem que ter algumas concordâncias para valer. A pequena e média, ela consegue se beneficiar dessa flexibilização trabalhista? Sim, eu diria que consegue, dependendo do ramo de atividade. Algumas não mudam nada, né? Mas alguns ramos, por exemplo, quem faz o trabalho 12 por 36, geralmente serviços de portaria, por exemplo, né? O porteiro ele trabalha 12 horas e folga 36. Então, isso foi. Já existia previsão nos acordos coletivos, né, dessa jornada, mas ela era muito debatida na Justiça do Trabalho. Né? Existe já a súmula do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, mas mesmo assim, nos graus inferiores de jurisdição, ainda a questão é bem debatida. Então, veio a lei com a reforma, né, e institucionalizou a jornada 12 por 36, e inclusive, se não existe folga, se não existe intervalo para almoço, vale igual. Bom, são questões que ainda estão sendo bem discutidas e para afirmar entendimentos vai uns anos ainda, né? Então, não entrando no mérito se isso está certo ou errado, né? São questões que tu mesmo levantaste que há que se ter um pouco de reserva e seguir uma orientação para calcular o risco. Exatamente, né? Exatamente. Né? Até porque existem contratos mais antigos da reforma, em relação à reforma, então existe toda uma discussão se aplica ou não aplica a reforma, tudo está se construindo ainda. E Sandra, e os decretos federais emergenciais que mudaram várias regras e que muito se ouviu em debates que haviam situações, e o próprio STF, os ministros, em cada voto deles, eles têm uma interpretação. Então, das empresas que adotaram os benefícios e a flexibilidade que os decretos deferiram, isso pode estar sendo discutido na Justiça do Trabalho? Porque teve grandes empresas que tiveram que demitir. Sim, isso, exatamente. Isso ainda vai ser discutido também, porque a situação pegou o planeta inteiro de surpresa. Então, foram criadas medidas de emergência pelo governo para, de um lado, não quebrar a empresa, manter o contrato de trabalho, mas muitas pessoas entendem que são medidas injustas e outros entendem porque que mexe com direitos indisponíveis. Exato, porque mexe, por exemplo, uma situação, a suspensão do contrato de trabalho mediante acordo individual, sem anuência do sindicato. Então, isso aí mexeu muito com os sindicatos, mexeu muito com a comunidade jurídica, as pessoas estavam questionando, debatendo se estava infringindo um princípio constitucional, que é a própria existência, né, e função dos sindicatos. Então, se buscou uma solução, até porque, na época, quem viveu isso no início, eles estavam fechados. Não havia comunicação, né? O país estava perdido, estava todo mundo sem saber o que fazer, então algumas medidas foram feitas nesse sentido, né? Então, temos redução de jornada de trabalho, temos suspensão do contrato, temos o próprio trabalho em casa, o home office, né? E temos a situação também dos idosos, né? Das pessoas mais de 60 anos, das pessoas que têm comorbidades. Então, ficou assim, uma situação, um imbróglio para resolver tudo isso. Então, as coisas foram caminhando, né? Hoje já existe uma acomodação dessas situações, mas existe, claro, a possibilidade de discussões né? Mas o que se pensa, o que eu acho que deve ocorrer as pessoas têm que dar as mãos nessa hora. O bom senso foi um caso, não existe calamidade, foi algo ultrapassou qualquer previsão.
se pudesse fazer de alguma coisa. Sim, a ponto das empresas serem obrigadas a fechar, quer dizer, elas Sim. foram obrigadas, não Sim. foi uma opção. Porque tem tanto o lado do empregado, que fica de uma hora para outra sem salário, e também tem o lado do empregador, que num dia ele tem o seu negócio e no outro dia ele tem que fechar e pagar a folha, né? E ver o que ele tem que fazer e ficar sem dormir, sem saber se amanhã ele vai abrir, se não vai abrir. E os então, fornecedores, se reabre, como é que ele precisa manter um crédito para poder funcionar, senão ele já quebra e já não paga ninguém mesmo. Sim, então tem os dois lados da moeda, e nessa pandemia eu acho que é onde mais se deve buscar visualizar exatamente tanto um lado quanto do outro, buscando sempre o bom senso. Bom senso, né? Exato. Eu acredito que as demandas que vão ingressar no judiciário vão ser conduzidas pelo próprio Poder Judiciário com todo o bom senso. Também espero, sim, acredito. Porque seria um contrassenso, né? Mas... Não, com certeza, confio no... Muito bem. E eu queria saber a respeito do trabalho, agora eu vou explorar um pouquinho a questão do teu trabalho social. Como é que ele surgiu na tua vida? E conta um pouquinho para nós, assim, essa advogada mega requisitada, como é que daqui a pouco está envolvida com o trabalho social, assim? Sim, pois é, então. Eu, desde que me conheço por gente, assim, eu tinha um planejamento, assim, com crianças, né? Sempre gostei, fiz magistério, né? No segundo grau, depois resolvi fazer direito, mudei radicalmente. Mas então eu resolvi que essa causa das crianças eu não ia abandonar, porque eu fiz um estágio numa escola estadual, crianças muito carentes, tive um outro trabalho também, numa colônia de férias, com crianças muito carentes, e isso tocou meu coração e virou um projeto de vida. Mas eu primeiro precisava me formar, porque eu não herdei, assim, eu nasci assim de uma família mais humilde, eu consegui, meu pai sempre foi maravilhoso, pelo menos a educação eu tive nunca... Gente, ela está emocionada, ela está falando com o coração. Então, eu me perdi um pouco agora. Bom, do trabalho social, como é que surgiu? Então, aí só que eu precisava me formar, eu precisava me firmar na carreira. Então, eu tinha todo um projeto que eu ia me firmar e eu não ia esquecer isso que ficou para trás, que eu ia voltar um dia e ia fazer isso, né? Mas eu precisava ter uma base para uma estabilidade, né, financeira para poder voltar porque e trabalho buscar social, esse trabalho social. Porque o trabalho social te consome tempo, dedicação. Exato. E é uma responsabilidade. Normalmente não é remunerado, então tu tem que ter um tempo e uma forma de sustento. Enfim, então chegou na época que eu estava procurando, assim, já estava, né? Uma amiga me chamou para conhecer os cozinheiros do bem, que serve comida para morador de rua, que não era bem o meu objetivo na época, mas a gente foi ali com uma sacolinha de arroz, de feijão e algumas outras coisas ali para doar, e acabamos ficando, e lá eu fiquei durante 4 anos, né, e ingressei nesse maravilhoso mundo, né? E chegou a assumir, chegou a ser vice-presidente? Sim, cheguei a ser vice-presidente, né? E me apaixonei pelos moradores de rua, pela causa, porque é uma coisa que todo mundo... eles são invisíveis. São invisíveis, né? As pessoas viram o rosto, né? A gente passa na rua, nem lembra, nem sabe se passou por um morador de rua, porque a gente já acostumou a ter uma viseira virtual, assim, que não nos permite enxergar, né? E aí tem toda uma questão social, por que essas pessoas não conseguem viver, né, no meio da sociedade, por que elas não conseguem engajar no emprego para pagar um aluguel, para pagar a escola, para pagar segurança, para pagar saúde. Então é uma coisa que a gente acha assim normal, né? Mas eu vou dizer, a pessoa tem que ter um perfil lutador, desbravador, para manter uma família na nossa sociedade, para manter, né? Então não é fácil. E muitos deles vão para a rua porque perdeu o emprego, aí se atiram na bebida, daí a convivência com a família fica insustentável, acaba perdendo a família.
e vai para a rua, não consegue retornar. Então, é um problema, né? E uma coisa bonita que eu aprendi é não fazer julgamento. Então, a gente serve a marmita, não julga se ele roubou, se ele matou, porque isso, me perdoem aos que não acreditam, mas cabe a Deus, né? A gente não está aqui para julgar, né? Então a gente serve essa marmita, a gente sabe o nome deles, sabe a história deles. Tem muitos artistas, tem poetas, tem pianistas, tem. A rua e ela é um mundo à parte, né? E tem as tristezas, mas tem as belezas também, né? Então são pessoas que tu conversa são com português perfeito, cultura, né? Arte. Então, e esse carinho, assim, né, essa valorização é tão importante para eles. Enfim, nesse meio, só que no decorrer do meu trabalho ali, começou a ficar muito ruim o tempo, porque, enfim, a gente tem outras ocupações, eu precisava dividir com alguma coisa que eu fizesse as ações, mas usasse o menos tempo, porque fica insustentável. Que te exigisse menos tempo de dedicação, né? Porque tem família, tem então. Exato, tem família, tem trabalho. E a gente tem que olhar um pouquinho para si, né? Exato. E sempre tem alguém trabalhando por alguma causa, isso que é o mais importante. Então, acabou que eu fui convidada para ingressar no MGD, que aí já entra futebol, né? Vamos falar do Grêmio. Vamos falar do Grêmio, cara! Então, surgiu um convite, eu entrei no MGD e como eu já tinha essa trajetória, né, de trabalho social, eu sou coordenadora de uma comissão feminina e ação social. Dentro do Grêmio. Dentro do MGD. Dentro do Grêmio surgiu uma oportunidade, eu acabei sendo convidada para integrar o Departamento de Responsabilidade Social do Grêmio, onde eu já estou faz 2 anos. Vai fazer agora, no final desse ano, 2 anos. Então, as coisas vão acontecer. É engraçado porque quando a gente quer uma coisa, elas acontecem. Então, eu aconselho todo mundo que quer uma coisa, deseja ela de verdade, põe isso na cabeça e vai trabalhando para acontecer também, não é só colocar na cabeça e ficar esperando, e dormir, né? Não, vão trabalhando, trabalho às vezes até de formiguinha, né? Uma coisa sempre dentro da ética, sempre não ultrapassando e não passando por cima das etapas, né? E então a gente faz um belo trabalho social dentro do Grêmio, né? No qual a gente trabalha desde a comunidade, as comunidades do entorno da arena, né? No Maitá tem muita carência naquele entorno. Então, tem muitas instituições, muitas associações, creches, que a gente atende, né, através do Departamento Social, de Responsabilidade Social. Além dessas causas, também a gente faz campanhas, né, como campanha de adoção, campanha de doação de sangue, uma lembrança a gente sempre faz todo ano do Holocausto, né? Essas campanhas é junto aos associados do Grêmio? Sim, junto aos associados, nas redes sociais, né? No próprio jogo, durante o jogo, quem vai na arena, sempre na hora do intervalo, a gente faz uma volta olímpica. A pergunta é, sempre foi assim ou isso é uma novidade, essa forma de... Eu diria que sempre teve um viés social, mas ele cresceu. Ele foi criado o departamento, né? Há quanto tempo tem esse departamento, mais ou menos? Esse departamento já tem há uns 3 anos ou 4 anos. E antes disso, tem o Instituto, o IGT, né? Que é o Instituto Geração Tricolor, que é uma fundação do Grêmio, um instituto, que eles atendem 50 crianças carentes, de famílias carentes, onde eles dão tudo, né? Eles fazem um turno inverso da escola, né? Então, tem turmas que estudam à tarde e vão para lá de manhã e vice-versa. Então, eles têm atividades esportivas, eles têm remo,
eles têm um futebol, eles têm uma série de coisas, ensino, reforço escolar, é muito bonito ali e é um belo trabalho que também é muito bonito e é pouco conhecido, né? Eu ia dizer, eu até provoquei isso, porque eu sei que é um trabalho lindo, mas na verdade a gente não ouve muito assim a respeito do. Porque se criou aquela ideia assim, o trabalho social não se divulga. Não, a gente divulga as boas ações, a gente rechaça a autopromoção em cima disso, mas a ação as pessoas precisam saber até para poderem participar e ajudar se quiserem. Sim, exatamente, porque muitas vezes as pessoas estão que nem eu, querendo fazer uma ação social e não sabem por onde começar, não... E é uma coisa complicada, né? Às vezes a gente está envolvido com outras coisas e vou ver isso depois, vou estar lá para fazer, mas aí tem a Sandra, minha amiga. Muita gente eu já inspirei, né? E muita gente me inspirou, né? Então, é claro que não adianta tu ir lá fazer, por exemplo, uma ação social e ficar fazendo selfie, não trabalhar, não fazer nada, depois publicar selfies lá na rede social, né? Por exemplo, quando a gente trabalha lá com um morador de rua, por exemplo, tu vai dar comida para o morador de rua, tu vai te aproximar dele, ou tu vai e faz, não, fazer selfie não adianta. Depois a gente vai à rua, a gente recolhe tudo que eles deixam, às vezes eles comem e largam no chão, né? Ou às vezes não come e larga a marmita no chão. E é isso que é a beleza do trabalho, que é a beleza do desenvolvimento que a gente, como pessoa, né, vai adquirindo, que tu vai lá e junta, e limpa, sem titubear, né? E aí, por exemplo, rede social, vai a rede social lá. Sim, vai a rede social. Às vezes vai a imagem para a rede social. Mas ela é outra conotação. A conotação ela é buscar essas pessoas e buscar ajuda. A gente precisa de ajuda. Né? Toda ação social a gente vive de quê? De pedir. A gente está sempre pedindo. Né? E as pessoas precisam saber para onde vai. Eu sempre digo que a divulgação é importante, até porque é uma forma de prestação de contas para quem ajuda a entidade. Então, tu sabe que realmente está sendo feito. Exatamente. Né? É isso aí. Tem esse viés também. Porque a gente sabe, né? Tem muita gente que pede e não é para causa nenhuma. Né? Então, o mundo é assim. Né? Então, a gente está lá e está mostrando, a comida que tu doou está aqui, está sendo usada. No Grêmio, a gente recebe também muita doação, a gente pede doação para o torcedor, e tá lá no site, tá nas redes sociais, tá lá na hora do intervalo do jogo, de tantas outras formas de divulgação, né? A gente faz e procura dar aquela realmente satisfação para a pessoa que doou e uma inspiração para a pessoa que quer doar. E aí eu te pergunto, aqui as gremistas que estão nos seguindo, nos assistindo, que queiram participar desse trabalho social que o clube faz, e que tu és a coordenadora, tu és a... Não, eu não sou a coordenadora, eu sou adjunta, né? Tá. Eu tenho o meu diretor, que é o Rodrigo Candric, lá do Grêmio também, mas é só procurar no site, né? Diz ali que quer participar, e ali vai dizer de que forma cada um pode participar de ações. Sempre tem as campanhas, né? E inclusive, a gente acompanhar nas redes, né? A gente abre as campanhas públicas, né? Agora, para a pandemia, a gente fez uma campanha de doação, uma vaquinha, né? E onde conseguimos distribuir muitas cestas básicas, máscaras, álcool gel para a comunidade. Foi uma beleza. E continuamos, né? Distribuindo, continuamos arrecadando e distribuindo. Mas o recado que eu quero dar é para gremista colorado, torcedor de qualquer clube, de qualquer... Ou que não torça, que não precisa, é procurar na rede social, procurar um amigo que faça, né? Nunca, não procurar, assim... às vezes vai no super, compra um saquinho de feijão a mais, feijão é mais caro, né? Então, compra um saquinho de feijão a mais, procura aquele amigo que tu sabe, que trabalha com ação social, chama ele, ou ele vai buscar, ou tu vai levar para ele, né? O que puder fazer, eu tava lá mexendo no roupeiro, tirando as roupas que não usa mais, isso aqui vou separar. Eu tenho um estoque em casa de roupa,
imenso, né? E aí agora vou começar a distribuição, já fizemos a distribuição do inverno, agora vai começar a distribuição de verão. Então, nunca joga nada fora, não esquece que existe que tem sempre uma pessoa, né, que não tem. Necessita. Então, quando tu vai no super, compra um saquinho de feijão, compra um leitinho a mais, né? Se puder, compra uma caixa de leite, e não precisa ser para morador de rua, pode entregar para um amigo, ou direto numa creche, num asilo. Ou no centro espírita, onde for, porque tem muita gente fazendo bem. A ação social, ela não veste camiseta, ela não escolhe A ou B, ou idoso, ou criança, ou morador de rua. Ela é uma escolha do coração da pessoa. É importante ela fazer isso, né? Ela fazer em algum momento da vida dela. Acho que todo mundo se toca um pouquinho com isso, e isso é uma coisa que vem entrando assim na cabeça das pessoas, e é bacana isso, é bom. Eu acho que a pandemia mexeu assim, fez as pessoas acordar, porque a gente fica tão enlouquecido no teu dia a dia que tu esquece às vezes de olhar para o lado, né? As pessoas ficam tão centradas no seu umbigo, e aí a hora que é o mundo, o teu entorno todo, né? Isso mexeu com muitas pessoas, do lado de tipo, elas gostariam de praticar, e aí começaram a participar, ou através de entidades. Me veio várias histórias, assim, ao longo, inclusive empreendedores, dizendo que se reuniram com grupos de empreendedores, porque aumentou o número de moradores de rua, segundo os empreendedores ali da Cidade Baixa. Exatamente. Ele aumentou consideravelmente depois da pandemia. Durante a pandemia, o número de moradores de rua. Exatamente. E, na verdade, a gente vai saber as consequências efetivas dessa pandemia daqui a 2 anos. Nós vamos saber os dados e as consequências disso. Então, a gente precisa ter esse olhar acolhedor mesmo, né? Exatamente. E aproveitar um gancho no que tu falaste, que a gente se sente muito bem. Quando a gente faz alguma coisa, a solidariedade, ela faz mais bem para a gente do que para a própria pessoa que recebe. Quem já fez alguma ação assim é testemunha disso, né? E quem vai fazer vai ter essa sorriso sensação de gratidão é uma coisa que enche o coração. E às vezes só o fato de tu entregar para o teu amigo, tu saber que alguém está lá precisando, né? Existem tantas crianças em situação de total miserabilidade, de falta de assistência. Com as escolas fechadas, que às vezes nem está na escola, né? Nem tá lá, às vezes na vila, está trabalhando entrando no mundo do crime, porque não tem uma luz no fim do túnel. Então, às vezes, chega aquela boneca que ela pediu na cartinha de Natal, né? E aí, de quanta gente a gente pode estar salvando, né? Tirando desse mundo sem luz, sem esperança, né? As pessoas precisam de esperança, né? Na verdade, o Leandro Carnal costuma dizer isso, né? Vence a pandemia, vence as grandes tragédias quem tem esperança. Não é o mais forte, é quem tem esperança. Exatamente. E eu acho que o papel da sociedade é justamente como é que tu mantém a esperança das pessoas para seguir em frente, porque essa pandemia afetou todo mundo. Sim. Né? Aí tu imagina uma criança que não tem nenhuma alternativa de futuro, né? Que esperança ela vai ter, né? Então, às vezes, aquela cartinha de Natal que chega, às vezes eles pedem material escolar em Natal. Então, eu já entreguei algumas vezes também, eu escolho sempre os que pedem material escolar, porque é uma das saídas, né? É a escolaridade. Que são crianças que gostariam, né? Querem. Tu vê, em vez de pedir uma boneca, um carrinho, ou enfim, um jogo, tá pedindo material escolar. Então, não desmerecendo a criança que pede brinquedo, porque criança tem que brincar. Ela é criança, ela tem que ser criança. A gente não tem que julgar. A gente só ali tem um leque de cartinhos, aí eu dei uma preferência, mas agora esse ano eu vou escolher outras alternativas também, porque
para não ficar Parabéns, parecendo Sandra. que... Eu quero dizer que de novo ela se emocionou contando a história aí. Porque eu digo, a pessoa que faz com o coração se emociona. E aqui eu sempre digo, nas áreas as pessoas se emocionam, porque todo mundo falando com o coração. É verdade. Quero te agradecer esse trabalho social que tu presta para a sociedade. Obrigada. Eu que Se agradeço puder a sociedade por me deixar participar e te agradeço o convite, porque é uma honra ter essa conversa contigo, uma mulher admirável, né, maravilhosa, lutadora, guerreira, e que a gente tem uma trajetória assim de luta, né? E é a própria situação de ser mulher, né? De ter tudo um pouquinho mais difícil, mas a mulher sempre dá um jeitinho, né? Enfrenta tudo, cuida da família, cuida do trabalho e vai se inserindo no mercado. Eu até tive muita sorte nos lugares que eu trabalhei, porque eu sempre fui muito, não tenho uma queixa, assim, nem dentro do futebol, que é uma coisa super masculina. Pois eu queria agora, né? Eu queria fazer a pergunta, quantas mulheres mais participam da roda masculina do mundo do futebol? O número ainda é bem inferior, né? Ainda é bem inferior. Mas estamos crescendo e estamos tendo visibilidade. E outra coisa muito importante, estamos sendo valorizadas. A nossa posição é valorizada, a nossa opinião é valorizada, aquela sensibilidade feminina, a intuição feminina, hoje ela é validada e valorizada. Né? E é indispensável, eu digo, especialmente agora, ela é indispensável. Exatamente. Então, isso hoje em dia está sendo visto não como uma coisa assim, é coisa de mulher. Não, agora é coisa de mulher com letras maiúsculas. Então, vamos ouvi-las, vamos escutar aquela voz mais sensível, aquela voz mais intuitiva. Então, vamos compor grupos com mulheres jovens, mulheres maduras, mulheres mais velhas, da mesma forma, homens jovens, maduros, mais velhos. Porque é isso que faz e esse respeito tanto da pessoa mais velha pelo jovem, quanto do jovem pela pessoa mais velha, é que faz as coisas andarem para frente. Senão fica cada um brigando pelo seu espaço e não se entrelaçam. E aquilo, né? O povo que não conhece essa história tende a cometer os mesmos erros. Exatamente. Então, a importância de tu saber e ter pessoas com experiência e a juventude com essa agilidade, é isso que dá o equilíbrio. Exatamente. O equilíbrio. O equilíbrio, é isso aí. Eu acredito que quem vai ter sucesso em qualquer empreendimento é uma pessoa que num dos pilares valoriza tanto aquele ímpeto da juventude quanto a sabedoria das pessoas mais maduras. Que elas são necessárias. Exatamente. Né? E eu queria fazer só uma colocação exatamente assim, a gente tem uma trajetória muito parecida e tem pontos de vista também parecidos, porque justamente isso que tu fala do equilíbrio é que eu acho assim que as mulheres hoje elas já se deram conta que a gente pode lutar pelo espaço, pelo respeito, conquistando homens a fazerem parte dessa caminhada. Não são inimigos, mas de tipo, olha como isso é importante e tu traz os homens como aliados para criar e abrir espaço para mais mulheres. Esse é o equilíbrio que eu acho que a luta feminina hoje tem trabalhado dessa forma, assim, de compreender. Eu acho que esse viés hoje que está tomando essa luta feminina é fundamental, porque, acima de tudo, somos humanos e estamos inseridos num mundo. Então, eu aprendo muito lá, tanto dentro do MGD, lá do meu movimento, lá de apoio lá do Grêmio, quanto dentro do Grêmio, quanto aprendo. Então, o nosso movimento tem muitas mulheres agora, né?
e jovens e cheias de ímpeto, cheias de ideias, né? querem revolucionar o mundo, né? E isso é maravilhoso, né? Ele te renova, assim, né? Como pessoa e te faz ter outras ideias, outras visões sobre, às vezes, sobre o mesmo tema, né? Visões diferentes. Então, tu tem que estar aberto para isso, porque senão não adianta, né? E aí são forças, tem que ser forças que se unem, não forças que tracionam cada um para cada lado. Para cada lado, que não se sai do lugar. Não se sai do lugar, se arrebenta, né? Se arrebenta A corda. Então, nossa, foi um privilégio conversar com a Sandra, assim, olha, enriquecedora essa conversa. E eu quero fazer, entrou bastante gente, muita gente te elogiando, Sandra, várias fãs, ela tem várias fãs. Mas nem tem uma, esqueci de olhar os comentários. Mas tem uma colorada que está nos assistindo, que eu quero fazer referência, que ela disse que tem colorado assistindo. Que ótimo, todo mundo tem que assistir. A Jacira. Oi, Jacira, tudo bem? Tem colorado. Bem-vinda. Tem colorado assistindo, com certeza, junto. A Valentina está assistindo também. Também. Colorada também. Agora e ela é colorada e gosta do Grêmio também, então isso que é a boa convivência. Congelou um pouquinho. Congelou, né? A minha internet. Deixa eu ver aqui. O Luiz Carlos Antonelli nos fala lá de São Paulo. Nosso bem, seguidor de São Paulo. Que maravilha, tudo bem? Boa tarde. A Terezinha Carvalho da Silva é aqui da ilha é o Museu das Ilhas, ela é daqui, uma grande mulher, a Terezinha, participa da parte de social, movimentos, então, é professora, uma mulher que tem. E deixa eu ver. Tá, foram os que se comunicaram conosco. Sim. Agora tem deixa eu ver aqui. Paquim Martins, do Inter. A Beth é colorada, a Beth que aí. Ótimo. Gente, se não fosse a existência do Grêmio e do Inter, não teria a grandeza dos dois se faz pela existência do outro, né? Não, eu teve uma situação que eu vou compartilhar e eu digo assim, isso é solidariedade feminina, que dizem que não tem, mas tem muita gente. Eu acabei tendo que ir num evento que era um jantar dos gremistas. Eu estava no interior, eu fui convidada. E eu estava com um grupo de mulheres e elas eram todas coloradas. E elas disseram, nós vamos na janta do Grêmio, mas nós vamos nos vestir de colorado e tu vai bater foto conosco para a gente postar, porque a gente é colorado. Nós vamos na janta do Grêmio, mas todo mundo vai saber que a gente é colorado. E bateram foto e fomos todas para a janta do Grêmio. Exatamente. Então, assim, a parceria é isso, exatamente. Paquinho, tu também é maravilhosa. Nós somos mulheres maravilhosas acima de tudo, né? Então, gremistas ou coloradas. Inclusive, dentro das nossas próprias ações sociais do Grêmio, a gente, por exemplo, não é todo mundo gremista que vai Maitá. Óbvio, né? Que a gente faz a doação para gremistas, para colar. Tem uns que até vão receber com a camiseta do Inter, a gente recebe a solidariedade. Ela não tem time, não tem bandeira, né? Não tem cor, não tem raça, não tem nada. Não tem nada, não tem julgamentos. Minha querida, muito obrigada. Quero agradecer a todos que estão aqui nos seguindo no Instagram, no Face. Lembrando que a nossa live fica salva ali no feed do Instagram, como no feed do Facebook. Então, quem quiser assistir, compartilhar, tem acesso. Quem não conseguiu assistir tudo, vai poder assistir depois. E dizer que é uma inspiração. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu tenho visitado empreendedores e as histórias de vida que eles compartilham conosco é maravilhosa. Então, hoje eu saio daqui mais inspirada ainda, Sandra, depois dessa nossa conversa. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço, Fernanda, e repito os mesmos elogios para ti. Tu é uma mulher, como eu já falei, inspiradora, lutadora, e está aqui garantindo um espaço para gente tão bacana, porque talvez eu não fosse fazer uma live sozinha, né? Tu me puxou, tu me obrigou, então eu vim. Agora tu vai virar a rainha das lives, quem sabe, né? Tu tá me colocando nesse caminho agora, né? Agora vira a rainha das lives. Minha professora aí, né? Então tá, queridos, muito obrigada e um bom final de semana, porque a live Empreendedorismo volta na terça. Amanhã é uma live comigo, bate-papo. E na segunda vou te convidar, Sandra, e todo mundo que está nos assistindo.
é a última live especial do Outubro Rosa. Toda segunda-feira eu fiz live com algum profissional da área da saúde. Agora, essa semana passada, foi uma paciente que terminou o tratamento há alguns meses, então o depoimento dela e como ela enfrentou emocionalmente. E segunda-feira vamos ter outra. Então, eu convido todos vocês para nos acompanhar no Outubro Rosa. Tá bom? Tá ótimo. Estarei lá. Obrigada.